Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela TV Diário. Lembrando sempre que o nosso programa tem uma reprise aos sábados às 20 horas. E o programa sempre passa aos domingos aqui pela TV Diário às 10 horas da manhã. Antes do intervalo, eu conversando com a Cristiane Thiel, que é consultora, professora e escritora, especializada em estratégia e inovação, autora de vários livros, eu perguntei a Cristiane, quais os pontos mais relevantes para se implantar uma cultura organizacional, Cristiane? Então, esse é um ponto interessante. Quando a empresa já está, né, funcionando, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear essa cultura. A gente precisa entender que cultura é essa. Quando a gente está falando de cultura, a gente pode trazer também a metáfora do iceberg. Então, aquela ideia de que existem coisas que estão acima da linha d'água, que a gente consegue ver, e coisas que estão abaixo da linha d'água. Então, na cultura e na marca, é a mesma coisa. Quando a gente pensa na marca externa, na marca que a gente está comunicando para os nossos clientes, o que as pessoas veem? Elas veem o logo, elas veem as suas redes sociais, o que você está postando lá, o que você está falando. Só que dentro, quando você vai para baixo da linha d'água, você tem ali os valores, a missão, visão, propósito. Você tem uma série de guias estratégicos que vão direcionar como que tem que ser essa marca. E quando a gente está falando da cultura, é a mesma coisa. Quando a gente está acima da linha d'água, a gente tem exatamente o que as pessoas conseguem ver. Então, a gente vê como que é o comportamento, quais são as formas das pessoas trabalharem, o que que elas consideram mais importante na empresa, se elas consideram mais importante a tarefa ou o relacionamento, enfim, tudo aquilo que a gente vê acontecendo. Quando a gente vai para baixo dessa linha d'água, a gente encontra pontos de interseção com os pontos quando a gente está definindo uma marca no processo de branding, que são propósito, valores, tudo isso que também vai direcionar a cultura organizacional. Então, a gente precisa fazer o que primeiro? Olhar o que está acima dessa linha d'água. Então, como que está o comportamento, como que funciona, o que as pessoas acham mais importantes, quais são as dificuldades que a gente tem em atingir aquelas metas que a gente está definindo. Então, por que a gente não está conseguindo atingir o que a gente tanto deseja? A gente vai mapear isso. Mapeando os pontos, entendendo como que é essa cultura, aí a gente precisa traçar, então, esses gaps, ou seja, esses abismos que a gente tem entre o que a gente gostaria de ser e o que a gente de verdade é. E aí começa a desenhar ações para chegar naquilo que a gente tanto deseja. Em como que a gente pode, então, mudar essa cultura para chegar lá. E a gente sabe que numa cultura não adianta tanto você ter apenas alguém ditando as regras, alguém ditando como que as coisas devem acontecer. Tudo funciona muito melhor quando isso é de fato acontece vindo da cultura, quando isso de fato acontece vindo dos próprios funcionários. Tem até uma frase interessante do Peter Drucker que diz assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso significa o quê? Muitos gestores desenham uma estratégia maravilhosa para crescimento dos seus negócios. Só que a cultura que eles têm não está alinhada com esses objetivos. Sim. Então, no fim do dia, ninguém consegue atingir os objetivos. Agora, Então, o Cristiane, trabalho sim, desculpa, não, conclua, desculpa. só amarrando, Ah, o trabalho da cultura é esse. É primeiro, se você é uma empresa que já está rodando, você vai analisar que cultura que você tem atualmente e a partir disso você trabalha para desenhar a cultura que você tanto deseja para atingir seus objetivos. E aí, trazendo um ponto mais palpável, quando eu trabalho na minha consultoria de branding, eu faço esse alinhamento justamente por isso. Não adianta eu fazer todo o processo do branding com o meu cliente para tratar a marca que ele vai colocar para fora, sendo que a marca que ele tem internamente não vai ajudar ele a atingir aqueles objetivos. Então, é por isso até o fato de eu ter escrito esse livro é para trazer isso à luz, essa importância de você não simplesmente olhar para a tua marca no ponto de vista da tua comunicação com os clientes, mas olhar para a tua marca internamente. aí vem um ponto que eu considero muito importante, que vai ser muito importante conversar com você sobre isso. Como entender,
como é que as pessoas internas, né, o meu cliente interno, as pessoas que trabalham na minha empresa, vão conseguir entender e, principalmente, se engajar com a cultura. E talvez isso não seja um ponto tão fácil, né, ô Cristiane? Sim, não é fácil justamente por esse ponto que eu coloquei. Muitas vezes o gestor ele acredita que ele pode transformar a cultura simplesmente ditando ordens, ditando Sim, regras, e a gente vê que, na verdade, as coisas não funcionam tanto assim, né? tá. E é por isso que a gente Passa por acaba. valores, né? Para eu poder entender e me Exatamente, engajar, passa por valores, né? exatamente. E você só faz aquilo que você acredita. Sim, Se você não acredita, você vai fazer aquilo enquanto você é obrigado, porque você precisa daquele trabalho, você precisa se manter. Mas a primeira oportunidade que você tiver de encontrar a saída, você vai para outro lugar e você vai buscar uma outra oportunidade. Então, é por isso que a gente tem aquela alta rotatividade, tem algumas empresas que não conseguem manter pessoas lá dentro. Por isso também, porque as pessoas elas não estão trabalhando, se alinhando com aqueles valores, né? Então, tem essa questão dos valores, o funcionário, né, o mesmo cliente porque, Cristiano, interno, desculpe te interromper, muitas vezes os valores estão no quadro, mas não conseguem sair do quadro para a isso, prática. exatamente, porque muitas vezes as empresas elas definem valores pensando em simplesmente frases bonitas. Elas querem colocar os valores como frases que, quando elas forem falar, os nossos valores são tá. Elas querem que sejam coisas que o cliente vai olhar e vai falar, nossa, que bonito isso, que emocionante. Sendo que o importante do valor é você conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, isso que é um ponto muito importante na cultura. A pessoa que está trabalhando lá, ela tem que olhar para aqueles valores e entender como que ela pode colocar esses valores em prática. Então, efetivamente, o que que aquele valor que a empresa diz? Inovação. Ah, ok, inovação é um valor para mim. Como que ela está colocando esse valor no dia a dia de todo mundo que trabalha na empresa? Independente de qual é o cargo, independente de qual é o nível, aquela pessoa que está trabalhando, ela tem que entender como que ela vai trazer esse valor para o que ela está fazendo, como é que vai ser importante para ela no dia a dia do trabalho dela e como é que isso pode agregar também algo na própria carreira, para que ela também tenha um desenvolvimento. Então, as pessoas elas só se mantêm naquela empresa quando elas sentem que elas estão se desenvolvendo, quando elas estão evoluindo. Cristiane Tio, até que ponto a cultura organizacional tem muita relevância na tomada de decisão, mesmo que inconsciente, do consumidor? Sim, é um ponto importante. Quando a gente tem locais onde, por exemplo, locais físicos, né, onde o cliente vai até lá, então um supermercado, uma drogaria, essa cultura ela está diretamente relacionada a como essas pessoas vão ser tratadas nesse ambiente. Então aí a gente já tem uma resposta, né, que muitas vezes a gente deixa de frequentar um certo lugar porque a gente não foi tratado da maneira como a gente gostaria, ou porque a gente não teve acesso a um determinado de informação que a gente precisava. Enfim, isso tudo é a cultura, porque cultura são os bastidores da marca. Como que a marca está funcionando nos bastidores? Então, se você chega num lugar e você não encontra aquilo que você esperava, você deixa de ser consumidor daquele lugar. E quando a gente fala de empresas online, como o exemplo da própria Amazon, né? As pessoas se sentem seguras em colocar o cartão de crédito lá na Amazon, porque elas sabem, se acontecer qualquer problema, se elas tiverem qualquer dificuldade, elas têm a quem recorrer, elas têm o acesso, elas podem ter aquilo resolvido. Então, elas sabem que é tudo sempre muito transparente. Então, esse é o ponto. Então, quando a sua marca ela tem uma cultura que todo mundo que está trabalhando nos bastidores está trabalhando em prol de tudo aquilo que a marca prometeu que ela entregaria dos consumidores, isso automaticamente reflete no que o consumidor de fato está ganhando em fazer negócio com aquela marca. E automaticamente transforma mais do que nunca a empresa numa marca forte em relação ao sentimento do cliente, do consumidor. Exatamente. Nós conversamos aqui com Cristiane Thiel, consultora, professora e escritora especializada em estratégia e inovação, autora de vários livros. Dentro desse tema do bate-papo de hoje, tem um livro dela, Cultura e Marca. Cristiane, muito obrigado de coração você ter participado do programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela nossa querida TV Diário. Aí eu que agradeço
E se eu puder deixar também para as pessoas acessarem o meu site, porque lá tem vários artigos, né, tanto relacionados à cultura, como assuntos relacionados a branding também. E aí, se eu puder deixar Sim. também para as pessoas acessarem, é Cristiane Tio, né, como se escreve meu nome.com.br. Pronto. Gente, com a Cristiane Tio, nós estamos concluindo o programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. E você pode, se perder alguma parte desse programa, desse episódio, sábado, às 20 horas, ele está sendo reprisado. Um grande abraço e muito obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.